Bom, como eu disse aqui, daqui a uma semana o Vasco vai iniciar um mês em que o fator Rio de Janeiro, jogar na cidade do Rio de Janeiro, sem deslocamento, sem viagens, inclusive para o torcedor, precisa melhorar. O Vasco só vai jogar no Rio de Janeiro. Não tem nenhuma outra partida fora do Rio de Janeiro. Só no dia 1º de outubro que o Vasco vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. O Vasco tem mais 9 jogos em casa. No Rio, tem mais 2 contra o Flamengo, no Maracanã no dia 21, e o Botafogo no jogo do retorno, quando provavelmente não deve ter maioria dos seus torcedores, mas joga no Rio. Contra o Botafogo não vai ter, como não vai ter na próxima quinta-feira. Contra o Flamengo, não. O Flamengo faz uso do Maracanã para ganhar dinheiro e sabe da força do Vasco e abre aí venda casada para as duas torcidas. Até dezembro, a gente vai colocar uma arte aí dos jogos que o Vasco vai fazer. Na verdade, até dezembro, o Vasco tem uma sequência de jogos com a sua torcida, jogando em São Januário, que são esses os jogos. O Vasco pega o Ceará no dia 14 de dezembro, no domingo que vem. Depois, no dia 24 de setembro, pega o Bahia. 27 de setembro, 3 jogos no Rio de Janeiro contra o Cruzeiro. Um time que briga lá embaixo e 2 que estão no G4. O Bahia vem de uma derrota para o Mirassol, que comprova que é um jogo ganhável, e o Cruzeiro, sim, vem numa grande fase. Mas o Vasco jogou em Uberlândia, ainda sob o comando do Fábio Carille, o último jogo do Carille comandando o Vasco, e fez um ótimo jogo. O Vasco foi melhor que o Cruzeiro. Em outubro, o Vasco recebe o Vitória da Bahia e pega o Fluminense no clássico, que aí a gente não sabe se vai ser São Januário, se vai ser Maracanã. Tem essa bobagem do Fluminense de não querer jogar em São Januário. Em novembro, o Vasco tem 3 jogos jogando em São Januário. Joga contra o São Paulo, joga contra o Juventude e pega o Internacional de Porto Alegre. E o Vasco pega o Mirassol no dia 3 de dezembro, na penúltima partida antes do encerramento do Campeonato Brasileiro, que se encerra no dia 7. O Vasco termina contra o Atlético Mineiro jogando em Belo Horizonte. Portanto, temos aí 3, 6, 9 jogos do Vasco jogando no seu estádio, jogando em São Januário. E eu estou falando isso porque o Vasco tem 22 pontos e precisa de 23 para chegar ali à mágica numeração de 45. Fazendo uma conta aqui razoável, 23, vamos arredondar para 24, são 8 vitórias. 3 vezes 8, 24. Se você tem 9 jogos em casa, se você conseguir 8 vitórias. São Januário, a gente poderia falar isso, sempre foi muito decisivo para o Vasco. Sempre foi. Absolutamente. Mas, estranhamente, esse ano não tem sido assim. Até num levantamento feito pelos companheiros do GE. Globo, o Vasco tem o seu segundo pior aproveitamento na história dos pontos corridos jogando em São Januário, nesse ano de 2025. É incrível isso. 2015 foi o pior e foi um ano em que o Vasco foi rebaixado. A gente vai botar aí os jogos do Vasco como mandante esse ano, juntando aí o Campeonato Brasileiro principalmente. São 10 jogos como mandante, 7 partidas em São Januário. Foram 3 vitórias apenas. Os 2 primeiros jogos ali das primeiras rodadas, Santos e Sport. O Santos 2-1, o Sport 3-1. E a última vitória do Vasco em maio contra o Fortaleza em São Januário. Foram 2 derrotas, 3-2 para o Corinthians, 2-0 para o Bragantino e 2 empates. 1-1 com o Grêmio e 1-1 com o Atlético Mineiro. E o Vasco teve, como mando de campo, derrotas para Palmeiras e Botafogo em Brasília. E um empate contra o Flamengo, jogando no Maracanã. O Vasco teve que jogar com o Flamengo no Maracanã, empate em 0-0. Portanto, como mandante em 10 jogos, vamos colocar aí como mandante, incluindo jogos que foram feitos em Brasília e também no Maracanã. O Vasco tem apenas 3 vitórias, o que impacta diretamente na campanha do Vasco.
E isso precisa ser mexido. E a grande pergunta que o torcedor faz e que a gente faz também, será que tem ocorrido? Porque se a gente for colocar comparativo da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Vasco também não tem andado muito bem. Não tem sido assim um fator tão decisivo. Tudo bem, na Sul-Americana fizemos 3 jogos, mas empatamos com o Lanús, líder do grupo, em São Januário em 0-0. Sofremos para ganhar do fraquíssimo Puerto Cabejo por 1-0. E o melhor jogo foi contra o Melgar, que também não é essa Coca-Cola toda, por 3-0. Foram 3 jogos jogando no Rio de Janeiro e o Vasco teve aí 2 vitórias e 1 empate. E o jogo com o Del Valle, que o Vasco também não ganhou. Perdeu de 4-0 lá, não conseguiu vencer aqui, então também na Sul-Americana está meio empate, né? Está equilibrado o número de vitórias e o número de insucessos, né? Empates também podem ser considerados insucessos se o fator casa tem sido tão importante para o Vasco nos últimos anos. Na Copa do Brasil, o Vasco tem uma vitória contra o CSA por 3-1 e o empate com o Operário. O Vasco empatou com o Operário em 1-1 aqui e teve que vencer nos pênaltis. Tudo bem que na Copa do Brasil ano passado o Vasco também sofreu. Foi assim contra o Água Santa, por exemplo, que foi um sofrimento gigantesco. Foi contra o Fortaleza também, um sofrimento gigantesco. Tivemos que decidir nos pênaltis. Mas que comprova que o Vasco não tem feito de São Januário o seu alçapão. Se a gente for pensar que ano passado o Vasco perdeu para o Criciúma, aquele jogo da demissão do Ramon Dias, e depois foi perder para o Internacional quase no final do Campeonato Brasileiro, aqui em São Januário, e depois ficou um tempo, era algo que a gente meio que se enchia de orgulho, né? O Vasco, em casa, dá uma segurança. E se fosse no ano passado, daria até para, de alguma forma, a gente pensar, vamos lá, a gente precisa de 23, 24 pontos, são 8 vitórias. A gente tem 9 jogos em São Januário, vamos acreditar? Só que hoje não está dando para acreditar. E aí a pergunta é, como eu disse, por que isso está acontecendo? Será que é perda de confiança? Será que é uma fase? Casualidade? Sorte? Maneira do time jogar? Se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.